Oi, Rita, boa noite. Tudo bem? Oi, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo, tá Ah, perfeito. Um bom. Muito frio aí? pouquinho, deu uma esfriada. Em São Paulo também? Putz, aqui agora à noite caiu bem a temperatura, viu? Agora É, me ver de gola assim é difícil. tava fazendo uns dias quentes, né? E ontem deu uma chuva grande aqui, pelo menos. É, aqui Bom, choveu pra caramba também. ainda nem comecei, né? Estamos só nós dois ainda por enquanto. Vamos ver se entra mais gente, mas É, vou. tô testando. A imagem acho que tá boa, o áudio também. Bom, estamos dando continuidade à nossa série de lives sobre psiquismo humano a partir de diferentes olhares. Nesse primeiro bloco, cuja essa live é a segunda. Vamos falar sobre alimentação. A semana passada esteve aqui com a gente André Maciel, acupunturista, trabalha com dietoterapia chinesa, falando sobre o psiquismo humano e alimentação pela medicina tradicional chinesa. Hoje temos a Rita, Olá, boa formada noite. em Ayurveda, do que eu entendo, do que eu me lembro aqui no Brasil e na Índia também, né? Seus estudos são multilocais, né? Multicêntricos. Hoje nós vamos falar sobre psiquismo humano e alimentação pelo Ayurveda. Lembrando que essas lives são sempre às segundas, às 8 da noite. A primeira live está disponível já no IGTV, pelo arroba Dr. Eduardo Guariglia. E a semana que vem. Oi? Não, eu falei oi pra Amélia que entrou. Ah, tá. E a semana que vem teremos a Adriana Rebouças, do projeto Enraizar, aqui de São José dos Campos, falando sobre psiquismo humano e escolhas alimentares, para fechar este primeiro bloco de lives sobre psiquismo humanos com enfoque na alimentação. E aí, em setembro, dia 14 de setembro, a gente começa um segundo bloco, que é sobre psiquismo humano e com enfoque, com recortes da atualidade. Vamos falar sobre trabalho voluntário, possivelmente, sobre gênero, oi, e sobre psiquismo humano e ciência. Pelo menos isso é o que a gente está pensando. Estamos formatando, o segundo bloco não está fechado, mas começa dia 14 de setembro. Então, Rita, se apresente, fale boa noite, enfim, Boa vamos noite. lá. Para quem não me conhece, eu sou a Rita, sou formada em Ayurveda e, como o Dr. Eduardo disse, fiz uma especialização na Índia sobre alimentação e culinária ayurvédica. E o enfoque era mais terapêutico mesmo, né? Porque, como propõe essa live e muitos outros assuntos que a gente escuta falar sobre os alimentos em geral, né? E o Ayurveda tem esse enfoque bastante nessa questão que é do psiquismo. Então, deixa eu ver como é que eu começo a falar e você vai interagindo aí comigo também, né? Tem várias Você questões sabe para que eu vou cortando mesmo, vou falando, não, vou. assim é mais legal, porque senão eu falo muito. Então vamos lá. Tem vários aspectos para a gente olhar em relação ao psiquismo e o alimento no Ayurveda, né? Um deles é que os alimentos eles são classificados. Aliás, toda a matéria no Ayurveda é classificada pelos gunas. O que, que são os gunas? São os atributos que toda matéria possui, inclusive os alimentos. Então, a gente vai falar aqui algumas palavras em sânscrito que são sáttvicos, alimentos sáttvicos, rajásicos e tamásicos. Então, esse é um dos princípios. Nossa, essa luz está tão forte, menina, aqui. Não vou mexer Tá, porque tá. aí, tá forte, mas eu tô com medo de mexer, ela cair e derrubar tudo. Eu não vou nem me olhar. Um dos princípios para a gente classificar como que esse alimento vai interferir mesmo no nosso psiquismo é como que esse alimento se apresenta. Por exemplo, os sátívicos, né? Os sátívicos, eles são alimentos puros, de preferência sem modificação nenhuma transgênica, vindos de um bom solo, sem interferência química, né? Olhando por esse lado também. São alimentos que eles trazem, o sátivico é a pureza, a leveza, eles vão dar
clareza mental, vão trazer mais o equilíbrio. São alimentos que eles vão nutrir a gente, vai ter água, vai ter oxigênio, eles vão nutrir sem interferir mentalmente. A gente pode falar dos grãos, dos vegetais, tudo que eu for falar aqui, lembrando daquilo que a gente estava falando antes sobre não ter modificação genética, modificação química, né, que envolve várias questões. Uma das coisas também que a gente classifica, que aqui vai entrar no sátivico, assim, a maneira como esse alimento foi extraído, como que a gente obteve esse alimento. Isso também interfere, fica muito fácil se a gente pensar na carne, vai. Eu vou ter que falar da carne porque acho que é o exemplo mais fácil para as pessoas entenderem. Sempre, né? A carne sempre... Sem querer sempre... falar mal de carne, porque o Ayurveda ele não é vegetariano, ele não proíbe ninguém de comer carne, mas assim, Mas se a gente está falando de um alimento sátivico... a gente tem que falar que a carne realmente ela não vai se encaixar aí, porque a maneira pelo qual a gente vai obter já não vai ser que não cause sofrimento, porque se causar sofrimento a mim ou a um outro ser, ele já não é sátivico. Então aqui entram, até fiz uma colinha para não esquecer de nada, né? Os grãos, legumes, vegetais, frutas frescas, geralmente as frutas mais adocicadas, o leite orgânico. Por que o leite orgânico? Por essa mesma questão que eu acabei de falar. Porque se for um leite pasteurizado e obtido daquela maneira que vai sacrificar o animal, que é 99% do leite, ele já também não vai entrar no alimento sátivico. Mas o leite, a princípio, se for um alimento, um leite extraído de uma maneira que não cause sofrimento, ele também vai entrar na qualidade de sátivico. Aí é bem O difícil. famoso leite de vaquinhas felizes. Pois é, das vaquinhas felizes, né? Que o orgânico iria por aí, né? Mas a gente sabe que a realidade é bem diferente, porque para você conseguir um leite orgânico não é tão fácil. Não vamos entrar, né, nessas questões, senão foge muito, mas preciso falar isso também. O mel, que mais aqui? Tâmaras, ghee. Para quem não sabe, ghee na Índia é bem diferente, mas ghee aqui no Brasil, que a gente está acostumado a ver, é uma manteiga clarificada. Então, ela é feita... Ontem eu até postei uns vídeos fazendo ghee para as pessoas verem como é fácil, né? Você vai tirando aquela espuminha, as impurezas. Então, esses alimentos derivados do leite. Então, a proposta de um alimento sátivico é isso, né? Leve, puro, não modificado, geneticamente fácil de digestão, sabor suave. Eles são formadores de tecido, promovem resistência física, saúde equilibrada e longevidade. E obtido sem causar dano nem a você, nem a um outro ser. Aí a gente tem também o alimento, se a hora que você quiser entrar, entra, tá? Qualquer coisa aí para complementar. Você sabe que eu estou juntando coisa aqui para falar, né? Sim, Manda. sim. O alimento rajásico. O alimento rajásico é aquele que vai trazer para a gente aquela questão da energia, do fazer, do acontecer. Ah, quem chegou aí? O gato que tá me da Rita, viu? Você Alguém está a Amélia. escutando? Porque eu fiquei com medo de deixar eles aqui, eles derrubarem meu tripé, minha luz, meu tudo, eu deixo eles lá fora. Então, os alimentos rajásicos, né? Eles não são nem benéficos e nem prejudiciais a princípio, né? Ele vai ser prejudicial quando? Se você exagerar. Vamos dar um exemplo. Qualquer bebida cafeinada. Vai ter uma hora que você vai estar mais letárgico, que você vai até precisar de um estímulo. O café, ele é rajásico, qualquer bebida cafeinada. Porém, se você exagerar, ele não vai te fazer bem. Pelo contrário, ele vai te fazer mal, né? Vai deixar sua mente num estado muito agitado. Os rajásicos, ó, bebida cafeinada, chocolate, comida muito apimentada, muito salgada, né? Eles são indicados quando? Quando você está num estado, às vezes, mais letárgico, você está precisando mesmo de um estímulo. A carne, por exemplo, ela é um alimento rajásico, só que aí, dependendo do processamento, todo alimento vai depender muito do processamento dele para ele se tornar tamásico, que é o nossa próxima categoria, né? Não são só essas categorias, mas essas três principais dos gunas. Então, o rajásico ele vai trazer agressividade, competitividade, ele estimula todo o movimento, toda a ação
ele faz a transformação, inclusive alimentos transformados como fermentados. Os fermentados, eles até entram um pouco no tamásico. O que seria o tamásico? É aquele alimento que vai deixar você com letargia, preguiça, indolência, às vezes até sentimentos ruins mesmo, assim, pessoas que até acabam indo dependendo desse, porque o tamásico envolve muita coisa, envolve álcool, envolve alimentos pesados, de difícil digestão. Então ele vai deixar você letárgico, vai faltar ali disposição, você vai ficar preguiçoso, tá? Não é uma coisa legal a gente ficar preguiçoso. Tudo isso, uma coisa que eu não queria deixar de falar, que eu até escrevi isso para você, acho que você vai lembrar, que essa história dos gunas, eles são muito da lente, da perspectiva de cada indivíduo, porque às vezes uma coisa pode ser tamásica para mim e não ser para você. Eu estou falando num geral, linhas gerais, o que cada alimento pode causar, o que seria tamásico aqui, eu vou dar um Sim, exemplo. na Todo verdade, você está processado, né, e acho isso, tem várias coisas que foi acho legais de trazer à tona. O alimento, ele não tem uma, ele, lógico, ele tem a característica dele, mas o que vai determinar a interação dele com o indivíduo, com o indivíduo, né? exatamente. É isso que você está falando agora. É interessante que várias pessoas entrando, nutricionista, o Fernando, que é um amigo meu, ele é da companhia dos fermentados, e você falou justamente de fermentados assim que ele entrou, por coincidência. Mas ele trabalha com kombucha, principalmente outras conservas. Eu gosto Até muito. pensando no pão, em outras coisas. Você falou da característica tamásica dos fermentados. Ou seja, que Então, provavelmente são alimentos mais densos e que trazem conteúdos mais densos também, portanto. Isso é relacionado ao álcool ou qualquer fermentado? E vamos lembrar, foi exatamente na hora, foi impressionante, foi muita coincidência. eu sou super fã de kombucha, adoro. Vamos lembrar que todos os três gunas, eles são aspectos da Prakriti, né, que é a matéria, a constituição material, né, a natureza do nosso mundo, eles que regem. Então, não tem um conceito de bom ou mal, né, do que eu Não, entendo. É como yin e yang, igual. são aspectos das coisas o ideal é o equilíbrio. Na verdade, Exato. a gente está falando da filosofia, né, no quarto bloco nós vamos ter sobre filosofia indiana, né, psiquismo através da filosofia indiana, onde nós vamos nos aprofundar sobre os gunas, com o mestre Zé Rangel, que é professor de yoga, de Ashtanga Yoga, aqui em São José, Hare Krishna também, um estudioso de filosofia, psicoterapia e outras tantas coisas. Filosofia indiana também, né, yoga, para abordar isso. E vamos ter também o olhar do psiquismo pela Ayurveda, que é diferente da alimentação. Por que eu estou me alongando? Primeiro, né, acho que seria interessante falar dos gunas, um pouco o que é cada um dos gunas, já que você trouxe essa questão, e qual a inter-relação dos gunas com os doshas. Então, e tem, né, Te essa peguei. interrelação. Não, então, e tem, e assim, é que eu nunca sei até como que vai desenrolar isso tudo, porque eu ainda quero falar sobre cada sabor, né? Sabor doce, sabor salgado. Mas assim, vamos lá, gunas com os doshas, uma boa pergunta. Então eu vou fazer uma Fala comparação primeiro mais dos gunas, um pouquinho das características dos gunas, a não ser que você vai falar isso junto com os doshas. ó, vamos tentar fazer uma coisa então tudo junto. Sumiu a voz aqui? Você tá me ouvindo? Tá ótimo, tá funcionando. Tá. Tô. Os gunas com os doshas, por exemplo, né? O rajásico, ele está muito, então, relacionado com o pita, eu diria, né? Porque agora o que eu vou falar agora vai complementar o que você disse que não tem bom ou ruim. Não tem mesmo, né? Porque, por exemplo, o rajas é a ação, é o movimento, é a transformação.
Então, o Pita, ele seria essas características, né? Já que a gente está falando dos doshas, é que eu não sei quem está acompanhando a gente aqui, a gente nunca falou de doshas, então eu não sei até que ponto Mas o pessoal pode perguntar. vai ficar talvez um fio solto, né? Mas por que os três ali realmente são importantes? A gente tem uma ideia de que o Tamas, que seria uma dos três gunas, Sattva, Rajas e Tamas. O Sattva, a pureza, o equilíbrio, a leveza, o sutil, aquela ligação com o espiritual, para quem tem aquela ligação energética. O Rajas é isso, é o movimento, é a transformação, é a agressividade. A agressividade não precisa ser numa conotação ruim. Muitas vezes ela pode ser necessária para a vida. É a transformação. Né? E o Tamas, apesar dele ser aquilo que eu estava falando, alimento tamásico, que pode te dar letargia, preguiça, tudo mais, o Tamas, olhando pelo dosha Kapha, o Tamas, ele é a estrutura, é o que faz o peso. É o mais denso. Exato. Essa densidade do tamásico, o próprio alimento tamásico, ele não vai ser sempre ruim. Dependendo do horário que você ingerir, dependendo assim, às vezes, à noite a gente não vai precisar realmente todo mundo descansar, entrar, é um estado mais tamásico, né? A gente não pode ficar achando que todo alimento tamásico você vai relacionar com coisas que perturbam a mente. Tudo é contexto, né? Eu até marquei isso aqui para falar, porque realmente... Que mais isso, que foi uma coisa que eu aprendi com você, tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Né? No próprio Bhagavad Gita, né, o Zé, se estiver vendo, e provavelmente ele vai falar isso, Krishna, né, quando desce para falar com Arjuna, que é um guerreiro, quem não conhece o Bhagavad Gita, ele é parte do maior poema, talvez, da história humana, que é o Mahabharata. O Bhagavad Gita é um pedaço, é a batalha, é a Guerra dos Bharatas, né, o Mahabharata, conta toda a história de uma dinastia, e Krishna seria a consciência suprema, a divindade suprema, por essa vertente da filosofia indiana. Né? O Krishna está falando para o Arjuna e ele vai citar os gunas. Tem até uma figura bastante ilustrativa que mostra como nós somos marionetes dos gunas. E daí, né, isso tem tudo a ver com alimentação e psiquismo, como através da alimentação a gente pode reequilibrar essas tendências. E no fim das contas, para mostrar que não tem melhor ou pior, uma das mensagens embutidas no Bhagavad Gita que é a ideia que se transcenda a influência dos gunas. Nem rajas, nem tamas, nem rajas, nem sattva. Uma outra coisa, porque sob todos eles você está sob influência dessa interferência, dessas forças. Então o ideal seria transcender. Acho que um outro jeito de falar, né, eu estou tentando, eu ainda me perco um pouco nos gunas às vezes, que o tamas seria estrutura. Sim, e aí equivalente a kapha. E o rajas seria a função, equivalente ao pita. E o sattva seria a espiritualidade, o mais etéreo, equivalente ao vata. E a gente já falou um pouco, né? Essa organização, estrutura, função, a gente falou bastante na última live com o André Maciel. Até comentei que na minha visão, a medicina chinesa ela ficava só até essa parte, né? No caso dos doshas, kapha e pita, e a parte espiritual, ela, pelo menos não veio aqui para o Brasil, embora a gente saiba que tem. É engraçado, porque a Ayurveda ela vem mais inteira. A gente até fez uma live, eu e a Rita, sobre os paralelos entre a medicina tradicional chinesa e a Ayurveda. Coisa que uma consultora ayurvédica aqui de São José, a Francine, professora de yoga também, algumas pessoas podem conhecê-la, me falou sobre por que a gente está falando tanto de guna e não tanto de dosha. Se eu estiver errado, você me corrige. Pode falar. Porque os gunas, eles remetem mais ao aspecto mental, espiritual, mais sutil, enquanto os doshas ao mais material, estrutural,
mais denso. Então, Exato. como é sobre psiquismo, estamos falando de gunas. De gunas. Inclusive, a gente tem o costume de falar gunas mentais, né? Eu não sei se seria aí um pleonasmo, porque, na verdade, gunas já está Parece. falando... Gunas mentais, que já realmente é mais relacionado ao aspecto mental. Mas é aquilo que eu falei no início. Qualquer coisa no universo, inclusive o alimento, mas toda a matéria, ela é constituída de gunas, né? Então, no alimento, por exemplo, a gente olha um alimento, você não consegue ver os gunas, você não consegue olhar lá e ver os gunas. Porém, o que ajuda a gente a enxergar como se a gente estivesse de olho fechado enxergando esses gunas? O sabor. Então, o sabor do alimento, ele vai ajudar a gente a identificar. Você pode não estar identificando terra, água, fogo ali, mas o sabor, ele vai ajudar a gente a fazer esse paralelo. Ó, quando eu falo isso, gente, é assim, se a gente tiver uma refeição tranquila, com presença, e não só na hora da refeição, isso envolve um mundo ideal, né? A gente não está falando daquele dia a dia corrido que você não está nem sentindo que você está mastigando. Vamos fazer um mundo ideal, que a gente sabe que não é tão fácil, mas a gente consegue até, isso envolve até rotinas diárias, que o assunto é bem extenso, né? Por que a gente faz tanta limpeza no corpo logo cedo, inclusive na boca, raspar a língua? A gente precisa deixar tudo, inclusive o paladar, se você tiver com o seu paladar bem afiadinho ali, sem as impurezas, aquelas coisas que ficam na língua, você vai conseguir sentir melhor o alimento, e essa conexão é como se você estivesse enxergando essas gunas, só que não, né? O sabor, ele vai te trazer também esses aspectos dos gunas, meio que ali, meio que escondido, e os sabores, eles também vão trazer essas alterações no psiquismo. O clássico, para a gente entender, eu não sei se eu pulei alguma parte, aí você me fala que eu volto, né? Mas o clássico para a gente entender, que é o sabor que a gente chama de... Eu não estou te ouvindo. Você falou alguma coisa aí? Não, Agora eu não, ouvi. não. O sabor que a gente chama de madura, que é o sabor doce. Então esse, mesmo quem nunca ouviu falar de Ayurveda, já sabe pela experiência do dia a dia que o sabor doce, ele traz conforto, não traz? O conforto emocional do doce, ele é conhecido por todo mundo, né? Vai te trazer, vai dar uma acalmada na mente, inclusive ele acalma Pitta e Vata. E ele só eleva o Kapha. Por que ele eleva o Kapha? Aí a gente volta lá para os gunas, né? Eu só vou fazer aqui falar um pouquinho rapidamente sobre o dosha. O dosha, ele também é constituído pelos panchamahabhutas, que são os elementos que também que estão nos gunas. É aquilo que você falou agora há pouco. O aspecto mental está mais para os gunas e o aspecto físico está mais para os doshas, mas é tudo constituído por esses elementos da natureza, né? Então, o sabor doce, ele fica bem fácil para a gente entender que ele vai te trazer esse conforto, te remete até a primeiros alimentos da infância, vai. Te traz um Leite materno, né? materno, né? Te traz tudo isso. Então, a gente percebe, assim, eu percebo em mim isso muito facilmente, assim, dependendo da situação, aquela vontade psicológica mesmo de um doce, né? Que vai te trazer vai apaziguar uma ansiedade mental até, uma ansiedade mental realmente é bem redundante, mas enfim, vai apaziguar aquele teu sentimento, né? Só que ele em exagero, ele vai agravar o kapha, que vai trazer uma série de consequências, inclusive físicas, né? Que aumenta muito o tecido, a obesidade, uma série de coisas, mas no aspecto mental, o sabor, ele vai trazer isso. E o sabor doce, ele não quer dizer só doce, né? A gente está falando aqui de carboidratos em geral, né? Tudo que vai se transformar em doce no nosso organismo, né? Que pode ser um arroz, uma batata. Estamos falando de base.
Carboidratos, talvez. basicamente de carboidratos, né? Deixa eu até ver aqui se não estou esquecendo de nada, mas é isso mesmo. Ó. Traz contentamento, prazer, bem-estar, apazigua o sistema nervoso, né? Isso estaria mais relacionado ao sabor doce. Em relação aos gunas, eu dei uma pulada Fazendo uma brincadeira, né? Aquela história da TPM com chocolate, né? total, né? Isso é bem químico, mas é o exemplo certo, porque o chocolate, ele é um sabor doce que ele está relacionado quimicamente com essas deficiências da TPM, mas é nesse mesmo contexto que eu estou falando. Ele vai apaziguar a mente. Então, você sabe, todo mundo já sabe, já se acostumou que tá de TPM vai comer doce, vai ficar mais tranquilo. Isso sem envolver a parte nutricional, o que dá para fazer, o que não dá. A gente está falando aqui É de uma muito mais complexo que isso, né? muito, né? Muito mais complexo do que isso, né? Aí a gente tem o sabor que a gente chama de lavana, que é o salgado. Então, o salgado, ele deixa, tô lendo aqui para não esquecer de nada, deixa a nossa mente mais propensa a iniciar. Ele incita a ação. Não pode ter exagero, né? Porque a gente sabe dos malefícios do sal. Mas se você se alimentar, ó, com um sabor salgado, ele vai te incitar a se relacionar mais com o externo. Vai ter sabores que eu vou falar depois que vão trazer a introspecção. O salgado não. O salgado ele vai te incitar a esse relacionamento com o externo. Ele vai te colocar nessa troca. Em excesso aqui, o Ayurveda ele traz alguns aspectos que a gente às vezes até acha engraçado de falar, mas assim, como eles relacionam, né? Tende a deixar a gente invejoso, com incapacidade de escutar o outro, e aumenta bastante a libido. Ele aumenta ele em excesso aumenta a pessoa passa a ter mais libido, vai, não precisa explicar mais. É interessante, eu vou te cortar um pouco, porque assim, tá me chamando muito a atenção uma coisa, não sei se tem alguém com conhecimento em medicina tradicional chinesa nos ouvindo, nos acompanhando, mas, pelo menos por enquanto, os paralelos com a medicina tradicional chinesa são, na minha visão, batem em cima. Embora na medicina tradicional chinesa, né, eu estou lendo o livro, já estou terminando o livro da Andrea, você está lendo também, Também, né? também. Embora a medicina tradicional chinesa ela traga os sabores como movimento de energia, não necessariamente como aquilo que você sente no paladar, e a medicina tradicional chinesa ela tem os órgãos e o aspecto psicoespiritual dele, né, mental, mais sutil. Por exemplo, quando você fala do doce, o doce ele vai atuar no sistema digestivo pela medicina chinesa, que é estrutural também, né? O elemento terra, que compõe Kapha. A gente até falou isso na nossa live, né? Um dos paralelos, remete à nossa live anterior. Você falou que ele acalma. O aspecto espiritual relacionado é o pensamento. Então o doce ele vai acalmar o pensamento. Agora você está falando do salgado. O salgado é o rim, que é água, também é mais estrutural. Que o aspecto psicoespiritual é a intenção, ou seja, a força de vontade, na verdade, a ação no mundo, de alguma forma. Você Eu falei agora. e a sexualidade está relacionada à energia dos rins também. Tá vendo? Então, assim, a visão é muito parecida, porque é uma visão, ela vai além do aspecto nutricional, que é muito importante, mesmo porque os excessos, tanto do doce quanto do sal, no corpo, eles não são legais, né? Mas, assim, pelo aspecto emocional, é porque o alimento realmente, ele vai mexer com tudo isso, né? Fica fácil, como eu falei naquele videozinho que eu fiz para a chamada da live, a gente consegue perceber isso muito claramente quando a gente toma café, ou quando a gente toma álcool, ou quando a gente come um chocolate mesmo. Tem coisas que a gente consegue perceber, mas a ideia aqui é mostrar que, mesmo naqueles aspectos mais sutis, que a gente não consegue ver um alimento assim, um alimento salgado,
a gente geralmente não imagina que ele também vai te trazer alguma transformação. Se você comer muito, fora a parte que vai sobrecarregar seus rins, fora tudo isso, ele também vai te dar essa chegada para o externo, vai te dar esse... A gente não imagina isso num geral, né? É mais... Na verdade, essa dimensão dos alimentos, por isso que essa série de lives começa com 3 lives sobre a alimentação. No Ocidente não se tem muito essa clareza dessa interferência do alimento. A gente pensa mais o alimento como a matéria, a estrutura. Até se for olhar, né, correntes mais atuais, pensam como o valor nutricional, as vitaminas que estão ali incluídas, até suplementação vitamínica, ortomolecular leva isso ao extremo, tanto que existem 1 milhão de produtos industrializados e daí tem fortificado com vitamina X, Y, Z. Não se valoriza tanto essa sutileza do alimento. A gente vem de encontro com a dissociação mente, não estou nem falando espírito, alma, nada disso, ou consciência, mente e corpo. Sim, Por isso, isso no mesmo. segundo bloco de lives, a ideia é fazer uma live sobre psiquismo e ciência, alguma coisa nessa linha que fale sobre essa dissociação e como ela acontece historicamente. Mas continua falando dos sabores aí. Eu lembrei agora de uma coisa que é importante da gente ver como que a nutrição tradicional, às vezes, tem aspectos que até são diferentes assim do olhar mais holístico da coisa, né? Sem querer enrolar, que eu já enrolei, agora eu vou contar uma coisa que aconteceu lá na Índia, né? Já que você falou que tem um amigo que é de fermentados, que estava aqui na live, né? Eu sou muito fã de fermentados, inclusive tem um prato do Ayurveda que chama dosa, que ele é um fermentado, tem um valor nutritivo muito bom. Eles ensinam esse prato terapeuticamente, mas numa das aulas que a gente teve lá, tinha uma colega aqui brasileira, né, que estava ali com a gente, que é nutricionista. E aí ela falou, nossa, como algumas informações realmente são divergentes. O fermentado, o que, que a gente conhece aqui do fermentado? Do germinado, por exemplo. Eu falei errado, né? Do fermentado, vou te falar do germinado, tá? O germinado, ele é muito valorizado, aqueles brotos, porque a gente sabe que aquilo está com uma potência muito grande nutricional, né? Você sabe qual é o olhar do Ayurveda para o germinado? Eles falam que é um alimento, pelo menos o professor que me deu aula lá, um alimento tamásico, porque você está ceifando uma vida. Então, assim, o que, que eu quis dizer com Eu esse já exemplo? sabia. Você já sabia disso, né? Aprendi em Nova Gokula, no Réveillon. Então, assim, o que, que acontece? O Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, eles têm um olhar realmente amplo e holístico mesmo das coisas, né? Então, às vezes é um pouco contraditório, se você for ver mais pelo aspecto nutricional, o germinado realmente, ele, para quem entende, eu não sou nutricionista, mas explica que aumenta muitos nutrientes. Porém, acaba caindo nessa categoria do alimento tamásico, que a gente estava falando lá no começo, dos gunas, né? Sattva, rajas e tamas, que, como mesmo você disse, não tem o melhor e o pior. Vai falar, todo o alimento tem que ser sático? Não, você precisa também do movimento. Você vai só comer alimento sático? Não, você precisa do rajásico também. E o alimento tamásico, o que eles classificam também pelo tamásico? Coisas ruins do tamásico, vai. Um fast food, uma fritura de imersão, um processado, assim, cheio de corante artificial, tudo. Aí eu tô indo pro tamásico pelo lado ruim, pelo lado pejorativo mesmo da palavra, porque aí eles estão classificando como coisas a serem evitadas. Mas nem todo alimento tamásico. E voltando para aquilo que eu disse, o olhar para cada indivíduo, né? Como ele é para mim, em que situação, na idade que eu tô, no lugar onde eu vivo, porque esses aspectos também contam para o alimento ser, para mim, naquele momento, mais... Toda hora a tela some aqui, por isso que eu fico apertando. Para ele ser, para mim, mais tamásico ou mais rajásico, é muito individual tudo isso, né?
É uma E, coisa muito personalizada. e acho que é importante lembrar que quando eles estabeleceram isso, vamos lembrar que estamos falando de conhecimentos de 5.000 anos. No mínimo, né? Não existia, não existia comida industrializada, não existia supermercado. Então, tudo isso, porque se a gente para olhar, tudo que a gente pode adquirir no supermercado, em só 99% é tamásico nesse aspecto. Mas aí a gente está falando de um aspecto mais sutil da comida, que não é a composição nutricional daquilo, mas a energia envolvida. E isso é interessante dessas correntes anteriores, né, muito ancestrais, milenares, como a visão integrada delas, de tudo. Tanto que estamos aqui usando essas vertentes para falar sobre o psiquismo, porque elas nascem muito, mas muito antes, né, dessa dissociação entre mente e corpo. Se deu aí, vou aproximar 500 anos, ou seja, muito antes, 10 vezes antes, né, A gente em está tempo, falando de 10 5 vezes mil mais tempo. anos no mínimo, né? E agora uma coisa que você falou que é interessante, né? Que eu achei, me chamou a atenção, essa sutileza da diferença do broto, do germinado. Eu fiz curso de cerveja, enfim, então entendo a questão do malte, né? A cevada germinada, que é o malte, no fim das contas, que ele facilita o processo de digestão, na verdade, de absorção. Sim. Tanto que facilita o processo de fermentação pelas leveduras. Né? O Fernando que está aí não vai me deixar mentir sozinho. Né? Mas é curioso, né, de novo, essa diferença entre a medicina chinesa e a Ayurveda, né? E essa perda desse aspecto mais refinado e ficar mais no aspecto nutricional, mais estrutural mesmo. Pelo menos aqui. De novo, né? O germinado ele é uma vida que está começando. Então ela tem um peso energético aí mais sutil, nutricional, num aspecto mais sutil. Nutricionalmente, ok, mas na sutileza ele perde. Enquanto a medicina chinesa olha o aspecto mais denso mesmo. Mas se a gente for olhar antes disso, as sementes. As sementes não trazem esse peso e trazem uma estrutura energética. Lógico que elas vão demandar muito mais trabalho para o corpo para digerir isso, porque as moléculas lá estão inteiras, não estão quebradas. Esse é o que acontece no processo de germinação, né? Umas enzimas são ativadas e clivam um pouco ali as cadeias longas para facilitar a absorção, o uso daquela energia estocada para a planta em desenvolvimento, no caso, ou no caso da alimentação para o corpo. Agora, tem uma coisa importante que você deixou aí, que você parou no meio, eu não sei se você se deu conta. Você falou do sabor doce e do sabor salgado. Tem mais E os outros? aqui. Tem, não Tem. tem. Eu só fiz uma interrupção para falar dessa história de como a medicina chinesa e o Ayurveda têm esse olhar que vão além do aspecto nutricional, porque foi a hora que você me falou sobre isso, né? Do aspecto nutricional. Então eu quis aproveitar esse gancho, porque vai além, né? E tem hora que isso fica meio que contraditório. Puxa, mas por um lado é bom e por outro lado... Por isso que essa história do tamásico, voltando, né? É tudo muito contextualizado mesmo, tem que ser, né? Tudo no Ayurveda. E nessas medicinas mais holísticas, né? Nada é ali pão, pão, queijo, queijo. Tudo tem que ter um contexto de vários aspectos, né? Então vamos continuar nos sabores aqui. O sabor ácido, que é o amla. Depois você faz o seu paralelo aí com a medicina chinesa também. Ele vai deixar a mente mais agitada, mais ansiosa, voltada a conquistas. Uma mente mais rajásica. E em excesso, ele vai deixar como se tivesse o sangue fervendo. Assim, a pessoa fica até um pouco mais propensa a inflamações. Isso já mais na parte física, né? Mas você vê que assim, a gente não imagina
que por trás, às vezes, de um sabor mais ácido. E o sabor ácido não precisa ser necessariamente uma fruta ácida. Tem várias coisas que vão ter esse aspecto, uma lista enorme aí. Inclusive a berinjela, que eu gosto muito, mas o Ayurveda, assim, em excesso, não recomenda, né? Mas vai ter também esse aspecto mental de deixar a mente mais rajásica. O rajásico é aquela história, eu vou sempre repetir, porque tem muita gente que fala depois da live, nossa, eu não conhecia nada do que vocês estavam falando. E eu entendo, porque realmente... Mas aí é só continuar assistindo as lives que nós vamos ter é uma uma live super... só sobre isso. Realmente, assim, mesmo os vídeos que eu estou fazendo, por que está sendo tudo muito de pouquinho? Porque eu percebo pela minha absorção do assunto como foi lenta. Ó, esse ano vai fazer 4 anos que eu estudo Ayurveda. Se eu te falar que tem coisa que está agora caindo a ficha, e que a Meli escreveu aí, eu não sei nem cozinhar. Ela nem sabe mais como cozinhar depois dessa live. Olha, Amélia, você é ótima cozinheira, então eu não acredito nisso. Ó, vou falar um pouco mais dos sabores, porque também tem outras coisas que eu deixei no roteirinho para não esquecer, porque é aquilo que eu te falei, né? O assunto ele é grande. Você sabe que nós já estamos com 40 minutos passados, né? Então, por isso que eu fui deixando uns roteirinhos aqui, porque o assunto ele é grande e tem coisa que se a gente não fala, fica mais sem sentido do que já fica para quem está conhecendo agora. Aí a gente tem o sabor catu no sânscrito, que é o picante. Bom, esse também é fácil da gente perceber. Eu percebi, já observei isso em pessoas próximas a mim. E até em mim mesma, assim, lá na Índia. Na Índia eu comi tanta pimenta, mas tanta pimenta, porque eu já gosto de pimenta. Eu já gosto, né? Eu sou uma pessoa que adora pimenta. E lá, meu Deus do céu, paraíso da pimenta. Eu estava no sul da Índia, lá eles comem muita pimenta, porque ajuda no Agni, né? Bom, o picante. Mente explosiva, coragem, bravura. Em excesso deixa a mente estressada, porque é muito estímulo. Eles até dão um exemplo, assim, que, por exemplo, lá na Índia, né? Aquela barulheira, buzina, 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 carro para cá e para lá, e eles comem muita pimenta, deixa a mente até sem foco, fora de foco. E isso de ficar a pessoa mais irritada, mais explosiva, também é uma coisa fácil da gente observar para quem come. A gente fala pimenta, né? Mas são todos os sabores picantes. Eu estou falando pimenta só para facilitar a vida, mas existe uma série de alimentos que até eu marquei em algum lugar que tem o sabor picante. Mas para a gente identificar mais fácil seriam os sabores com pimenta. Então ele vai trazer esse aspecto. Então por que é bom não exagerar? Porque você está dando estímulo em excesso. Ele vai ter pelo lado nutricional, por exemplo, no sabor madura, que é o doce, o que ajuda a dar um equilíbrio até? Por que o Ayurveda usa muito aqueles... Ai, meu Deus, me fugiu o nome, aquelas geleinhas apimentadas. O Ayurveda, ele Oi? Fala aí. Chutney, exato. Exato, eu adoro. O Fernando faz. Eu adoro chutney. Eu fiz uma vez só, preciso fazer de novo. Ele é muito útil para digestão, porque essa pimenta, ela vai ajudar bastante no sistema digestivo, para aquele monte de madura que você está comendo no início da sua refeição. Ah, mas eu vou comer sobremesa no início? Olha, não é só sobremesa, é aquilo que eu tinha te falado, tudo que é o carboidrato. Então, eles realmente recomendam comer no início da digestão, e essa pimentinha vai ajudar. Mas esquecendo essa parte da digestão, em excesso, o sabor picante ele vai deixar a mente explosiva, basicamente. Então, parcimônia, como tudo. Ó, o amargo. O amargo, ele, ao contrário do salgado, que vai deixar a gente voltado para o externo, o amargo ele vai fazer o caminho inverso. Ele vai deixar a gente com a mente mais retraída, mais introspectivo. Então, o amargo aqui, deixa eu ver se eu coloquei, deixa a mente retraída, cessa o estímulo externo. Em excesso, tira a sensação de aterramento.
Por isso que também o amargo em excesso não é legal, porque você vai ficar assim relacionando um pouco mais assim avoado, né? Como a gente fala do vata, mais aéreo. Então o sabor amargo, ele é muito útil também na parte digestiva, principalmente no final da refeição, ou até se quiser finalizar com um chazinho mais amargo, mas também é aquilo, sem excesso, né? E tá faltando um sabor só para depois você me ajudar a dar uma costurada geral aí, que é o cachaia, o adstringente, que reduz a velocidade do sistema. Você tem aí algum comparativo na medicina tradicional chinesa? Então, a medicina tradicional chinesa, ela trabalha com 5 sabores, e eu gostei bastante da abordagem que a Andrea propõe no livro dela, né? Que eu nunca tinha estudado alimentação a fundo, né? Estou começando a ver alguma coisa agora, muito por uma questão pessoal, né? Como eu já falei em outras lives aí. É meu próprio caminho, na verdade, então estou compartilhando as informações conforme eu vou aprendendo também, dada a necessidade. A medicina tradicional chinesa propõe 5 sabores, porque são 5 sistemas. Então a distringente em si não entraria. Mas os outros que você falou, batem. Eu consigo ver paralelos, mas eu consigo ver paralelo em tudo também. Mas eu consigo ver semelhanças. Mais semelhanças do que diferenças. O amargo em excesso seria o coração, a mente perde o foco e é isso mesmo. Deixa eu falar. Perde a conexão. Né? Perde a ferramenta. O picante seria o pulmão, que é uma corpórea, que dá a sensação, que tem a ver com a tristeza ali, como emoção. Então consigo ver os paralelos sim. O outro que você falou, o ácido, Mente agitada. teria a ver com o rum, que é uma etérea, que é o sistema do fígado, que tem a ver com a circulação de energia. Você falou algumas coisas que eu consigo ver os paralelos. Quer dizer, são medicinas que a gente falou na nossa live, eu falei, né, na nossa live, na verdade, que há uma proposta de uma origem comum, né, de ambas, que se bifurcam depois, uma origem comum muito anterior do que o registro delas em si, né, a Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, mas que, queira ou não queira, elas nascem de um ponto comum, que a gente falou, né, na nossa live, que é a observação. A observação dos movimentos das coisas que acontecem. Por isso que se usa tantos elementos da natureza e para descrever, né, os próprios elementos, os movimentos, chama movimento, e mais do que isso, até por surgirem da integração do humano com o ambiente à sua volta, e dele com ele mesmo, né? Que na verdade a integração dele com o ambiente é um reflexo disso. Sim. Elas não segmentam o conhecimento e por isso que às vezes é muito difícil para nós ocidentais, com formação ocidental, conseguirmos aprender a totalidade disso, porque a gente tem a tendência a segmentar as coisas, a dividir, a ver de forma linear. Vamos dizer que ali a visão deles é de forma enovelada. Que nem se você pegasse um novelo de lã, o ocidental ele estica, e ele consegue aprender aquele novelo. O oriental, né, ele pega o novelo e ele consegue aprender aquele novelo da forma enovelada que ele está. É tudo misturado em vários aspectos, um bloco de conhecimento. Então é diferente o recorte que se faz. E por isso que se enfatiza tantos aspectos que nós não enfatizamos. Agora, é curioso ver aonde essa forma linear, serial, né, lógica, racional, que nós temos de aprender as coisas, nos trouxe. Tanto que hoje a gente está resgatando esse modo mais intuitivo, emocional, dá até para falar hemisfério direito, hemisfério esquerdo, ou córtex cerebral e cérebro mais profundo, né, falando ali das amígdalas, sistema límbico, que é esse aspecto mais intuitivo, não racional, que é tão importante, a gente deixou de lado, mas o quanto isso nos distanciou de nós mesmos,
e do mundo à nossa volta. E tudo que nós estamos falando aqui nessas lives é sobre isso, sobre como esse resgate pode ser feito, e nesse caso, desse primeiro bloco, através da alimentação, que você falou muito bem, não é só a comida em si. E olha que a comida em si é um universo à parte. Como você falou, qual foi o cultivo dessa comida? Nós vamos falar muito disso semana que vem com a Adriana, que caça a comida para oferecer, o tipo de solo, o cultivo, a forma de agricultura, se é orgânico, se não é, se é transgênico, a colheita como é feita, o preparo, o ambiente, não só a comida em si, né? Tudo isso. Por isso que tem, fechando esse primeiro bloco, tem a Adriana, que tem um restaurante que traz tudo isso, ela faz tudo isso pra gente, ela facilita a nossa vida. É por isso que tá. Como se dá isso na prática? É possível, né? Alguém falou de desaprendi a cozinhar. Então, a Adriana, chefe de cozinha, vai falar: sim, é possível. Dá para fazer, é difícil. Então, para trazer, resgatar isso que a gente perdeu hoje. Eu vou ler o comentário aqui que eu perdi. Teve um que eu perco eles porque A eles Amélia. eu perco eles também. Falou que o Ocidente tem dificuldade de ver o Oriente, particularmente na alimentação, em vários aspectos. Por quê? Porque a apreensão que eles têm é intuitiva e emocional. Não é segmentada, eles apreendem o todo, que é muito mais difícil. Tanto que é difícil para a gente traduzir em palavras muitas coisas que a gente sente. Por isso que, no fim das contas, as pessoas que estão falando da própria jornada delas, que a gente aprende no corpo, que é a história da alma corpórea da medicina chinesa. A gente aprende sentindo. Sim. Depois a gente tenta trazer para a prática. E aqui no Ocidente a gente inverte as coisas. A gente aprende pensando e depois tenta sentir. Lógico que não, esse caminho não existe. O sentimento, a intuição se dá antes do racional. É só ver toda a história da evolução animal. E esse é o diferencial humano. É uma coisa lógica, mas a gente não percebe o quanto é lógico esse jeito que eles fazem e que a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de colocar na prática. É mais natural, inclusive, né? Sim, é integrado. Porque o outro ele é antinatural. Você querer estabelecer uma coisa racionalmente para depois sentir aquela coisa. É antinatural, mas é que a gente aprendeu desse jeito. E sabe o que eu acho interessante? Como que esse caminho de volta, ele está ficando cada vez mais evidente, as pessoas estão se interessando por ele, porque é o caminho da naturalidade. Então, assim, tinha muitas outras coisas que eu queria falar e que o tempo é curto, né? Mas para o Ayurveda, uma alimentação, ela envolve tanta coisa, gente, uma alimentação ideal. E esse ideal, ele também é para a mente, né? Envolve você comer comidas da onde você mora, ficar evitando comer uma coisa importada que veio não sei da onde. Porque, assim, aqui a terra onde eu moro, aonde Alimentos da época. Da época. E as estações têm várias coisas que mexem também com... Eu tava dando uma geral aqui para a live e cada sabor ele é muito ligado também a uma estação, é que não dá tempo de falar tudo. Então, em cada estação do ano, você vai ter sabores que você deve priorizar e que você deve evitar também, porque naquela estação a coisa acontece daquele modo. E quanto mais a gente tiver, que nem eu falei na live anterior, quanto mais eu tiver conectado com o ritmo da natureza, eu vou ter mais saúde. Então isso inclui em comer alimento da estação, com todas essas qualidades que a gente já falou, e procurar perceber, pesquisar, se quiser, enfim, eu estou deixando bastante material no Instagram também. O que eu posso extrair de melhor, em qual contexto, em qual fase da minha vida, em qual época do ano, o que aquilo vai me beneficiar, porque não tem bom ou ruim. Nem o tamásico, como a gente já falou, não tem bom ou ruim, mas tem aquilo que vai me fazer bem em determinado momento, tem aquilo que vai me fazer mal. Então, assim, é muito legal.
E acho que isso é um dado importante. Eu estava pensando aqui hoje. O quanto isso é dinâmico. Não é assim, ó, você vai comer isso de hoje até o fim da vida. Não, você tem que comer isso agora. E daqui a pouco vai mudar. E daí a integração da pessoa com ela mesma para perceber isso. Fala? Tem alguém perguntando sobre vegetarianismo. Qual a diferença entre ser vegetariano e vegano? Ah, essa é rápida. Eu, desde 2018, aboli a carne da minha alimentação em relação ao vegetarianismo. Qual o problema de comer ovos e leite só para fazer mingau? Então, vai ter que ser uma resposta muito, mas muito rápida, que nós temos menos de 3 minutos. Não, então, E se aí, a ainda tem resposta que encerrar. se é só a diferença entre ser vegetariano e vegano, é muito simples, né? O vegano, ele não vai consumir nada de origem animal, nada. E não é só alimento, não. Ele não vai usar couro, ele não vai... Nada que for de origem animal, ele vai consumir. E o vegetariano, aí ele não vai consumir as carnes, né? Nenhum tipo de carne, mas aí ele consome os derivados. Será que era essa a pergunta mesmo? Eu entendi isso. Eu entendi, sim. Ele De ser destrincha um pouco vegetariano mais. e vegano. É que nós estamos muito no final, José Augusto. Mas Mas é assim, isso que eu acho. para sim, para fechar, essa série de lives é uma degustação, né, para mostrar os conteúdos que tem disponíveis. Por exemplo, medicina tradicional chinesa e alimentação, tem o Terapia na Mesa, que é o canal e o Instagram da André Maciel, que foi a semana passada. A live está disponível aqui no @Dr. Eduardo Guarilha, para quem quiser assistir. Eu também fiz outras lives com ela. Da Rita, sobre Ayurveda, tem o No Rezo do Sabor, onde ela está disponibilizando muito material, tem Instagram, não tem canal no YouTube ainda, ó, pegando seu pé. Facebook, então dá para entrar em contato lá, ver muito material disponível também. Perguntar o que Tem, quiser. tem outra live que a gente fez sobre medicina tradicional chinesa e Ayurveda. Vamos ter mais uma sobre Ayurveda e psiquismo. No terceiro bloco de lives. Essa série é longa, sempre às segundas às 8. A semana que vem nós temos a Adriana Rebouças falando sobre alimentação e psiquismo nos aspectos práticos, como que a gente consegue se alimentar dessa forma ideal. E daí a gente faz uma pausa e começa o segundo bloco dia 14 de setembro, com recortes do psiquismo na atualidade. A gente tem que encerrar, senão o Instagram vai cortar. Se despede, então. Só o que a Amélia falou aí, que o gostinho de quero mais, a gente vai continuar Sim. pesquisando mais. Gente, boa noite, obrigada. E qualquer dúvida é só me perguntar lá no Instagram. Aí no Instagram. Obrigado e desculpa a todos. Boa noite. Boa noite.